Olá, sejam bem-vindos ao nosso Estúdio Rural de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nós vamos, a partir de agora, conversar com o CEO da Aminoagro de Micron, que é o José Ovídio Bessa, está aqui conosco, uma empresa brasileira que se fundiu em abril de 2005, portanto tem um pouco mais de um ano, e é o nosso convidado especial neste programa de hoje. Seja bem-vindo, José Ovídio, ao nosso Estúdio Rural. E eu queria, já que você apresentasse para o nosso telespectador um pouquinho da empresa, falar um pouquinho, resumidamente, do trabalho que ela realiza no Brasil, até porque ela já tem fábricas em alguns estados brasileiros. Isso. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, Márcio, no Estúdio Rural, e ter a oportunidade de falar um pouquinho para os agricultores brasileiros sobre a nossa empresa, a Aminoagro de Micron. Como você mesmo mencionou, isso foi uma fusão que ocorreu em abril de 2015 das duas empresas. A de Micron, muito estruturada, muito forte no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, tendo uma fábrica na cidade de Cruz Alta, muito orientada para nutrição, nutrição com micronutrientes, e muito voltada também para pesquisa de sementes, qualidade de sementes, melhora na qualidade de sementes no mercado. E a Aminoagro, com uma planta na cidade ocidental, 30 quilômetros mais ou menos de Brasília, mais voltada para fisiologia, para aminoácidos, para ácidos fúlvicos, ácidos úmicos. Então, a combinação das duas empresas nos trouxe a oportunidade de ter algo inédito. São tecnologias diferentes, que combinadas a gente consegue produtos diferenciados, produtos que transformam numa maior produção para o agricultor. Agora, apesar desse cenário econômico que a gente vem vivendo, a empresa vem crescendo, desenvolvendo, trazendo novas tecnologias. E o que é melhor, José? Ela está ainda fazendo novos investimentos, porque vocês já têm um laboratório e agora já estão na iminência de lançar um segundo. Fala para a gente sobre o trabalho deste primeiro, o que ele efetivamente faz e aonde será esse segundo. Nós levamos principalmente o que veio dos estudos que a de Micron, uma empresa de mais de 30 anos de mercado, aí trouxe, foi entender um pouquinho sobre o que a qualidade da semente ela reflete na produção, na produtividade. E esse laboratório nosso, que é um laboratório especializado em analisar essa questão de vigor e de germinação das sementes, foi montado em Cruz Alta há mais de 15 anos. Esse laboratório já vem fazendo mais de 6 mil análises de semente todos os anos para diferentes regiões do Brasil hoje, e nos deu uma oportunidade de criar um banco de dados fantástico em relação a essas sementes. Que tipo de nutrientes tem dessas sementes, quais os nutrientes específicos para a melhoria do vigor, para a melhoria da germinação. E aí a gente notou que existe uma demanda muito grande por esse serviço. E nós resolvemos ampliar o laboratório e constituir esse laboratório também em Cuiabá, junto com a outra planta de fertilizantes foliares que nós temos lá dentro de Cuiabá. E esse laboratório vai atender todo o Centro-Oeste. E, inclusive, nós estamos vivendo um ano de El Niño, que está trazendo, aí, de certa forma, um prejuízo na lavoura especificamente. Agora a gente está vivendo uma segunda safra, e então o trabalho de vocês, na verdade, é fundamental exatamente nesse sentido, José, porque vocês estão trazendo novas perspectivas para o produtor rural, ou seja, por mais dificuldades que a gente tenha no clima, na economia, e especificamente também na política, nesse cenário todo que nós estamos vivendo, há, sim, obviamente, alguém preocupado em desenvolvimento. E é nesse sentido que a empresa nasce agora em Cuiabá para atender não só o Centro-Oeste, mas também vai atender o Brasil inteiro? Sim, todo o Centro-Oeste, tudo que a gente chama de Mapitobapá, vai toda aquela região, a grande fronteira, a expansão da agricultura brasileira, e a gente vai estar presente de uma forma muito intensa nessas regiões também, E o que a gente aprendeu com isso, o que é o fator que é interessante? Você citou aí a quebra da produtividade. O que nós entendemos é o seguinte: quando você planta uma semente com mais alto vigor e germinação, o que acontece? Você já parte de um patamar de produtividade acima de 100 sacos por hectare. E você tem intempéries no meio do caminho, como teve o El Niño aí. Só que você começar a perder de 100 sacas é uma coisa.
Agora, quando você planta uma semente de uma qualidade duvidosa, não muito boa, você sai de uma produtividade máxima aí na casa de 60 sacos por hectare. Então, qualquer intempérie que você tiver no meio do caminho, você vai perder e vai produzir menos aí de 30 sacos por hectare. Então, a qualidade da semente, né, ela tem um papel fundamental no quesito produtividade hoje. E como é que a gente consegue manter e até por vezes ampliar essa qualidade num momento crítico, ou seja, onde o solo não está muito bem preparado, porque às vezes ou tem um estresse hídrico, ou é falta de água, né, por vezes, mas a tecnologia, de certa forma, que é desenvolvida também por vocês, José, acaba colocando nesse grão tecnologias mais resistentes, grãos com mais qualidade, são mais resistentes, ou seja, a essas intempéries do clima, principalmente? Olha, isso é muito interessante. O input tecnológico não vem da gente, né? Você tem vários transgênicos novos, inputs novos no mercado, que com certeza tem um exponencial produtivo muito alto. Só que eles são colocados dentro de uma semente que não tem qualidade, né? Isso é como você ter um computador ruim, né, com processador de última geração. Jamais esse processador vai conseguir colocar o que ele tem de melhor dentro desse computador. E assim acontece com a tecnologia na semente. Então, o que está acontecendo? Os preços da semente têm aumentado muito, né? O custo para o agricultor tem aumentado muito, por consequência dessas tecnologias novas que estão dentro da semente, porém a qualidade da semente que vai suportar essa tecnologia não é boa. E é isso que vem causando as baixas produtividades aí ao longo de todo o território brasileiro. Tá certo. José Ovidio Bessa é o nosso convidado desse estúdio rural. A gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo, mas a gente volta na sequência com esse bate-papo. Portanto, continue conosco, não saia daí, é rápido. O Estúdio Rural está de volta. Nós estamos recebendo José Ovidio Bessa, CEO da Aminoagro e Dimicron, aqui neste bate-papo no Canal Rural, junto com você, produtor rural de todo o Brasil. Agora, José, falávamos no primeiro bloco, entre outros assuntos, da nossa macroeconomia e da dificuldade dentro desse cenário político-econômico, né, que um acaba sendo em função do outro, o outro em função de um, enfim. Infelizmente, alguns governantes, eu diria, alguns políticos não estão levando o Brasil a sério, mas a gente sabe que existem empresas muito sérias e trabalhadores muito sérios nesse país que efetivamente são os que tocam, na verdade, a nossa economia. E quando a gente fala de mercado especificamente, e aí eu estou relacionando, obviamente, a especialidade de vocês, que são fertilizantes especiais, como que você desenha esse futuro breve da empresa? Queria que você comentasse também um pouquinho do crescimento, do faturamento versus crescimento da empresa e do futuro neste segundo semestre que já está se aproximando, na verdade. Olha, eu acho que a crise não nos atingiu, né? Nós passamos por um ano de fusão aí, que é um ano muito complexo, de culturas diferentes, né? Uma empresa de 30 anos, outra empresa de 15 anos. E mesmo nessas consequências, com essa consequência da fusão aí, nós conseguimos um crescimento de 28% dentro do ano. O nosso segmento foi um dos únicos segmentos que teve um crescimento no agronegócio, cresceu em torno de 17%, né? E sendo que a gente cresceu 28%, não só em vendas, mas em rentabilidade também, né? Nós estimamos que esse segmento é um segmento novo, né? Que basicamente hoje a gente calcula que apenas 50% dele foi atingido, ou seja, tem um potencial de crescimento muito grande ainda, né, com essa tecnologia. E o nosso futuro, o que a gente está prevendo para esse ano, né? Até, se a gente pegar os números acumulados do começo do ano até aqui, a gente está em linha com o nosso budget, né, para o ano, e com a previsão de crescimento de 42%, né, tanto na linha de vendas como na linha da rentabilidade. O que é ótimo, né, na verdade, porque crescimento com esses números, com esses percentuais, atualmente no nosso país é bem difícil de ver. Ou seja, você mesmo disse, nós estamos na contramão da maioria das empresas e de empresas, inclusive, que estão até fechando as portas, na verdade, né? Vocês estão em crescimento, ou seja, há espaço
para desenvolver cada vez mais. Fala para a gente, José, quem é o teu cliente? Aquele produtor que nos assiste neste momento que ainda não conhece, né, a Aminoagro de Micron. Como é que ele faz para conhecer o trabalho mais de perto de vocês e a tecnologia que vocês desenvolvem? Sim, hoje, basicamente, nós usamos os distribuidores de insumos, né, eles estão esparramados por todas as regiões agrícolas do país hoje, cobrindo praticamente 100% da área agricultável no Brasil. E esse pessoal é que trabalha junto conosco, né, na disseminação dessa tecnologia e desses serviços que a gente está colocando aqui. Né, a questão na análise da semente, na interpretação até a questão do solo, que é um projeto que a gente está iniciando com muita força, porque são coisas assim, o que a gente consegue gerenciar? Uma semente boa, um solo bom. O resto é chuva, né? Aí independe da gente. Claro. Né? Mas se a gente fizer a nossa parte, com certeza o produtor vai, e o clima ajudar, o produtor vai conseguir. E um manejo adequado também. E um manejo né? adequado. Adequado. A gente vê muito falar em agricultura de precisão. Tem agricultura de precisão, mas não tem precisão na agricultura, né? Esse que é o fato. Exatamente. Né? As pessoas acham que a agricultura de precisão são computadores de bordo, máquinas caras de última geração, GPS, não é só isso. Né? Tem um beabá aí muito simples, né, que se bem feito vai ocasionar retorno muito maiores que outras tecnologias. Em que nível que o impacto do dólar, eu diria, e não só da moeda americana, mas dessa oscilação, José, que a gente está vendo muito alta. Agora, recentemente, a gente viu aí com as notícias políticas, o dólar dá durante o dia uma disparada de 5%, claro que depois arrefeceu, voltou ao seu patamar normal, mas eu imagino que isso pode causar, de certa forma, não só uma estranheza, um estresse no mercado, mas também, principalmente, para as grandes empresas brasileiras. No caso de vocês, a cotação da moeda americana e, principalmente, essa volatilidade, se sobe e desce sem parar, é um fator que ajuda, que prejudica ou não interfere em nada? Olha, o que nós estamos observando hoje, se você pegar o resultado da balança comercial de abril, né, no agronegócio aí, nós tivemos um recorde aí, 14% acima de 2015, acho que 8 bilhões de exportação do agro, né? Com certeza, com o problema do câmbio, os insumos importados foram reduzidos, né? Reduziu na casa de 12%, 12 a 13% em relação a 2015. Se você pegar esse superávit com a redução da importação, o setor acaba dando um superávit na balança de quase 7 bilhões aí para o mercado, né? Quase na hora de 20% nisso. Então, o câmbio tem ajudado e muito a exportação brasileira, né? A competitividade do nosso agronegócio. Só que não é uma estratégia que a gente deve adotar para médio e longo prazo, principalmente pelas oscilações diárias que ocorrem. Então, o produtor brasileiro tem que entender que ele tem que ser eficiente em produtividade, né? Ele tem que fazer bem feito dentro da fazenda dele, né? O resto é o mercado, né? Ele não tem como gerenciar isso. Então, a gente não pode montar uma estratégia baseada na questão do câmbio. No nosso caso, o volume de importação dos insumos não significa 30% dos nossos custos. Afetou? Afetou, mas não de uma maneira tão brusca quanto a indústria de defensivo, por exemplo. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo comercial e nós estamos, nesse momento, conversando com José Ovidio Bessa, que é o CEO da Aminoagro de Micron, uma empresa especializada em fertilizantes especiais. Você é o nosso convidado especial. Continuar aqui conosco, porque o intervalo é super rápido e a gente volta já já com o último bloco deste nosso bate-papo. De volta com o Estúdio Rural, hoje nós estamos recebendo José Ovidio Bessa, CEO da Aminoagro de Micron, empresa especializada em fertilizantes especiais. É o nosso último bloco, passa rápido, né, José? Eu já vou aproveitar aqui para dizer o nosso muito obrigado para você, mas ao mesmo tempo querendo ouvi-lo ainda nesses minutos finais, porque a gente tem, obviamente, que se
exemplificar, na verdade, pegar os bons exemplos que a gente tem de empresas que dão certo nesse país, para dizer para aqueles que ainda, né, porventura, não apostam mais, né, num futuro bastante positivo, que continuem, na verdade, nessa levada, porque a gente sabe que há, obviamente, sim, com absoluta certeza, coisas que são desenvolvidas e que dão muito certo nesse país. E o exemplo da empresa de vocês, pelos números que você acabou de trazer para a gente no primeiro bloco, são impressionantes. Investimento, e aí eu queria dividir esse investimento em dois aspectos para você comentar conosco. Em tecnologia, que é uma especialidade de vocês, mas também em pessoal, porque a gente imagina que o trabalhador especializado, né, ou seja do operário ao CEO, na verdade, cada vez mais técnico, mais especialista, o resultado final deve ser muito mais positivo. Com certeza. O que eu acredito, né? Isso vem de dentro, né? O que eu realmente acredito que seja país, seja empresa, seja você como profissional, você tem que ter uma visão muito clara de onde você quer chegar, como você vai chegar lá. E eu acho que falta muito isso nas empresas brasileiras, na própria cultura brasileira, no próprio país, né? Um país que não tem uma visão de longo prazo, né? Aonde quer chegar, como quer chegar lá, diferente de outras nações aí. Então, o exemplinho, né, o pequeno exemplo que a gente dá através da nossa empresa, nós criamos uma visão bem consolidada. E essa visão nossa é muito clara para toda a organização, né? Ser uma empresa de pessoas inspiradoras, né, que juntas agregam valor ao negócio. Então, todo mundo que compartilhar dessa visão, né, vai remar na mesma direção, né? Então, a gente conseguiu associar todo esse objetivo, essa visão, com toda a parte humana da empresa, né? E é incrível a energia, nós recém viemos da convenção de vendas, a energia que a empresa hoje tem, né, positiva em relação à geração de resultados. Isso está claro para todo mundo, né? A oportunidade está aí para todo mundo, né? Mas quem está mais preparado é que vai ter a vantagem em cima dessas oportunidades. Políticas públicas. Eu vou só voltar a um assunto que, na verdade, tem a ver com o que nós já conversamos, eu acho que faltou essa pergunta. O que se define lá em Brasília, o que se decide de políticas públicas para o agronegócio especialmente e para o setor da indústria brasileira, de certa forma, nesse momento, na sua visão, está muito estagnado, está muito parado e não está contribuindo com a maioria das empresas? Ou você acha que, mesmo com esse turbulento momento que nós estamos vivendo, as políticas públicas ainda são mais ou menos, ou na sua opinião, são eficientes no nosso país? Olha, eu acho que falta muita visão, né, de como fazer, de como criar um negócio no longo prazo. Então, vai muito a coisa de emergência no curto prazo, onde eu vou retirar mais imposto para cobrir um buraco, para tapar o outro. Eu acho que a estratégia nossa, ela tem que ser montada num longo prazo. Claro que não é uma reta, você vai ter que fazer adaptações no meio, né? O governo hoje ele tem mais atrapalhado na maioria dos setores do que ajudado, né? Tem vários exemplos aí, o setor de açúcar e álcool é um grande exemplo disso, que quase quebrou o setor como um todo, sendo que álcool é energia é estratégico para qualquer país, né? Então tem que ter uma política de longo prazo nisso. Nós não temos nada de longo prazo aqui no país. Então são tudo coisas de curtíssimo prazo, sem orientação. Como é que você começa um projeto e daqui a pouco esse projeto aí não vai para frente? Todo mundo investiu, não tem essa seriedade. Então, não tem essa credibilidade. Então, para o lado que o governo aponta hoje, você tem que ter muito medo, né? Você tem que dar um passo atrás e respirar fundo para se você vai com isso. Então, a gente procura montar a nossa estratégia, a nossa visão, sem depender disso. E essa estratégia tem muito a ver com o mercado onde vocês estão já, obviamente, situados, mas também implantando novas empresas, porque a gente sabe que legislação, principalmente de ICMS, por exemplo, diverge muito de estado para estado, né? E, obviamente, isso está dentro do planejamento da empresa, né? Do planejamento estratégico das empresas, né? Com certeza. Hoje nós temos 3 plantas, né? Uma planta no sul, uma planta no centro-oeste, em Cuiabá, e outra na cidade ocidental. E isso, de uma certa forma, nos permite ter uma flexibilidade maior, né, em relação à questão de ICMS. Mas, com certeza, tudo isso serve para encarecer ou dificultar, com certeza, fazer negócio no Brasil. O Brasil é um país muito difícil de se fazer negócio, né?
As empresas de fora não entendem isso aqui, é muito complexo, né? E precisa de muito tempo para eles começarem a entender. Tá certo. Né? José Ovidio Bessa, CEO da Aminoagro de Micron, conosco aqui neste estúdio rural, uma empresa especializada em fertilizantes especiais, foi o nosso convidado de hoje. Queria agradecer, José, a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui, além de levar muita lição para muitas pessoas e também as empresas, né, que vocês administram, obviamente, para todo o nosso telespectador, serviu como um bom exemplo, né, como um case, como a gente diz por aí, de sucesso. E exatamente de mostrar que este país pode dar certo em empresas que apostam corretamente e que continuam apostando no país, independente do cenário que se apresenta. Que seja a primeira de outras tantas oportunidades aqui no nosso estúdio rural. Prazer é todo meu, né? E eu queria deixar a mensagem para todos os agricultores brasileiros que nós estamos junto com eles, né? Na alegria e na doença, na saúde e na tristeza, né? Esse é um verdadeiro casamento que eu já estou há 20 anos no agronegócio, já passei por diferentes crises, né? Mas a resiliência, a persistência, a criatividade, a inovação é uma coisa que eu carrego comigo e tento levar para as empresas onde eu passo, né, para que a gente consiga driblar todas essas crises aí pela frente. Tá certo. Muito obrigado, então, José Ovidio Bessa, conosco aqui nesse Estúdio Rural. Você também, obrigado pela sua audiência aqui conosco. Continue na programação do Canal Rural. A gente se vê a qualquer momento. Obrigado você também pela sua audiência e companhia aqui conosco. Um abraço e até a próxima.